Nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu, esse ano, pedi, para o que a gente chama de apoio pastoral, que é o Abel, o Doni e a Neuza, para nós dividirmos esse tempo hoje e cada um trazer uma reflexão para a igreja nessa noite. Então eu quero dar a oportunidade primeiro para a Neuza, primeiro as mulheres, para ocupar esse tempo aqui, falar algo, trazer uma reflexão, enfim, aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dela. E até a Neuza falou assim: mas pastor, o que a gente vai falar? Eu falei: o que o Espírito Santo colocar no seu coração. E é a legítima preocupação dela, Falei: mas se de repente Deus colocar no meu, no seu, no Abel, no Doni, o mesmo tema, é isso que Ele quer que a igreja saiba e ouça nessa noite. Então vamos ouvir o que Deus colocou no coração da Neuza, e depois da Neuza, o Doni vai também compartilhar. Paz, irmãos. Eu quero falar com vocês hoje uma leve reflexão, uma rápida, Porque nós temos 10 minutos cada um para falar. E o que Deus colocou no meu coração para a gente meditar rapidamente esta noite foi, eu quero que os irmãos abram, carta aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e eu vou ler dos versos 3 ao 6. Filipenses 1, do 3 ao 6. Diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. E eu tenho para mim que o verso 6 desse trecho é o mais importante da carta de Paulo à igreja de Filipos. De toda a carta, dos 4 capítulos aqui, o verso 6 para mim é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele está convencido que aquele que começou a boa obra naqueles irmãos vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Então eu quero meditar um pouquinho em você, com vocês sobre gratidão, e é isso que a gente sempre faz, Refletindo em todo o ano de 2025, tudo que passou nas nossas vidas, todas as coisas boas aos nossos olhos e ruins aos nossos olhos, mas lembrando que aos olhos de Deus tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não teve coisa ruim, só teve coisa boa. Mas nós muitas vezes não conseguimos enxergar isso. O Rogério acabou de falar da nossa neta que Deus levou na sexta-feira. Que dor, que sofrimento. Nós oramos, quantas vezes nós oramos por ela aqui? Muitas vezes. E Deus disse não. E não é fácil ouvir um não de Deus. Mas como nós cantamos, Ele continua sendo Deus. Ele disse não. Como Ele disse não para mim várias vezes. Esse ano de 2025 nós enfrentamos 2 funerais. Um do meu pai em maio e um da minha neta agora sexta-feira. E não é fácil, isso não é fácil. Mas aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo aqui, quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos, ele está preso. Ele está numa tribulação e num sofrimento profundo. E essa carta é chamada pelos teólogos de carta da alegria. Por quê? Ele está numa situação difícil. Ele está preso num lugar difícil. Ele está preso injustamente, condenado por algo que ele não fez. Ele está sofrendo muito, mas ele está com o coração repleto de alegria, porque ele sabe que esses irmãos
realmente creram na mensagem do Evangelho, realmente tiveram um novo nascimento. Como que eu sei disso? Pelos versos que nós lemos. Se você voltar os olhos ao verso 3, ele vai falar, ó: agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Você já parou para pensar como as pessoas oram por você? Como será que alguém ora por mim? Ai, meu Deus, tem misericórdia da Neuza, aquela pessoa chata, difícil. Dá graça para aquela mulher melhorar, Senhor. Olha como que Paulo orava pela igreja de Filipos. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Como que as orações é feita por nós? Com pesar no coração ou com alegria? Ah, Senhor, abençoa os irmãos da ICT de Cosmópolis. Que povo abençoado. Todas as vezes que eu me lembro dessa igreja, eu só consigo dar graças a Deus. Glória aos céus por essa igreja. Que alegria de ver pessoas tão firmes na palavra. Que alegria de ver pessoas mesmo diante de tanto sofrimento perseverarem na fé. É assim que nós queremos que as pessoas orem por nós. É assim que Paulo orava pela igreja de Filipos. Sempre oro com alegria. Sabe quando você tem uma pessoa que sempre te fere, sempre te fere, sempre te fere. E quando você vai orar por ela, você está com pesar no coração e você fala, você ora por ela, porque Deus falou, ore por aqueles que te perseguem. Mas você está com o coração pesaroso. Você fala, ah, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, eu não aguento mais ser humilhada por ela. E aí você não está orando com alegria. Porque aquela pessoa não está te dando motivo de alegria para você orar. Mas é tão bom quando as orações são de gratidão e fala, ah, Senhor, obrigado por ter colocado essa pessoa na minha vida. Obrigado por essa irmã, obrigado por esse irmão, obrigado por essa sobrinha, obrigado por esse marido, obrigado por esse filho. Porque, eles enchem o meu coração de alegria. É isso que Paulo estava sentindo lá naquela prisão, quando escreve essa carta para aqueles irmãos. E aí, se você continuar no texto, ele fala, por quê? Porque tanta gratidão por aquela igreja, porque tanta gratidão por aqueles irmãos. Olha por quê. O verso 5 responde, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sabe o que é cooperação? É cooperar com o outro para um mesmo fim. É estar junto com outras pessoas olhando para o mesmo foco. É ajudar a carregar os fardos. E é continuar na caminhada olhando para o mesmo lugar. E Paulo está com o coração cheio de alegria aqui, porque ele viu a cooperação daqueles irmãos. Em ajudar eles só materialmente, ajudaram muito. De extrema pobreza deles. Na carta aos Coríntios vai falar no capítulo 8. Extrema pobreza das igrejas da Macedônia, Paulo recebeu sustento para o ministério dele. E eles se alegraram por poder contribuir. Mas será que só materialmente? Não. Eles ajudaram muito Paulo espiritualmente. Eles regaçaram as mangas e pregaram o evangelho e anunciaram a palavra, porque Paulo foi e fundou aquela igreja. Lembra quando Paulo prega para eles pela primeira vez lá nas margens daquele rio? Quando ele abre os olhos, o Espírito Santo abre os olhos de Lídia, e ali começa uma igreja na casa dela. Ali começa aquela igreja a frutificar. E Paulo sabe que eles nasceram de novo. Por que, Neuza, que você tem certeza que Paulo sabe? Por causa daquilo que ele está vendo, que os irmãos estão progredindo na fé. Só alguém que nasce de novo pode progredir na fé. Você já viu pessoas que estão 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, no mesmo lugar? Ele não sai daquele lugar. Ele não anda.
Espiritualmente ele não sai dali. Ele empacou ali. Mas é impossível alguém que nasceu de novo. O que é nascer de novo? Outra vida. Outra vida. Eu era cega, agora eu vejo. Eu vejo o quê? Eu vejo o meu Senhor. Eu vejo o meu Salvador através das lentes do Espírito Santo que me abriu os olhos. Eu não posso mais viver da mesma forma. Então agora aquela igreja quer dar para Paulo tudo que eles têm para que o ministério avance, o evangelho seja proclamado por onde ele for, aquilo não pode parar. Mas eu não tenho recursos, então eu tiro da minha extrema pobreza aquilo que pode te levar adiante, para que você pregue a palavra. E enquanto você vai, eu estou aqui orando por você, intercedendo por você, jejuando pela sua vida e pregando a palavra para quem está aqui perto de mim. E essa era a alegria de Paulo por aquela igreja. E a reflexão que eu trago para nós essa noite é: nós queremos ser essa igreja. Nós estamos sendo esta igreja. Porque como Paulo se alegrou com aquela igreja, o Espírito Santo olha para nós e se alegra. Se alegra porque se você realmente teve um novo nascimento e é morada do Espírito Santo, ninguém fica parado no mesmo lugar. Nós temos que avançar sempre. Não tem nascimento novo. Um bebê nasce e ele não fica ali. Passa uma semana, passa 3, passa um mês, passa 2, ele já está fazendo coisas diferentes. Ele já começa a aprender a fazer coisas. Ele já começa a comer outro tipo de coisa. Ele vai crescendo, ele vira uma criança, ele vai virando. Ele vai indo para a fase adolescente, adulta. E chega, ele não para. Então é impossível alguém que nasceu de novo parado. Está no mesmo. Está no mesmo lugar. Eu não progrido, eu preciso ter um progresso. A gente olha para esse ano de 2025 que passou. E sabe por que Deus deixou o tempo para a gente? Ele não precisa de tempo. Ele é o dono do tempo, ele está fora do tempo. Mas ele permitiu que nós vivêssemos dentro do cronos, do tempo aqui, do tic-tac do relógio que não para. Por quê? Para que eu possa perceber gente. Para que o Espírito Santo me mostre quanto eu progredi. O ano de 2024 foi pior ou foi melhor do que o ano de 2025 espiritualmente na minha vida? Eu preciso fazer essa autoanálise. Porque o ano passado tem que ter sido pior que esse. E o ano que vem tem que ser melhor que esse. Porque então eu vejo progresso na minha caminhada. Eu não posso parar. Eu posso até andar mais devagar. Mas eu nunca posso parar. Parar jamais. Lembra de Hebreus? Nós não somos daqueles que retrocedem. Se você parar, todo mundo passa e você fica lá. Então que a gente possa analisar e falar: Senhor, como foi 2025? Quanto eu orei? Quanto eu meditei na sua palavra? Quanto eu prestei atenção naquilo que o Senhor quer para mim? Qual é o propósito que o Senhor quer na minha vida? Quanto eu entendi desse propósito? Quanto que eu progredi? Daqui a 4 dias nós estamos virando o ano. Para Deus isso não é nada, porque Ele está fora do tempo. Para nós vamos entrar num outro ciclo, num outro ano. E daqui a pouco nós vamos estar aqui num culto de novo, de ano novo. Se Jesus não voltar. E será que nós vamos olhar para trás e falar: quanto eu progredi? Eu estou caminhando? Ou eu estou parado? Eu não posso ficar neste lugar. O ano que vem eu não me permito estar neste lugar. Eu preciso estar além, avante deste lugar. E para concluir, Paulo fecha esse pensamento no verso 6, que para mim é o verso mais importante dessa carta. E ele fala: estou convencido. Ou outras versões: estou plenamente certo de que quem é aquele, o Deus Todo-Poderoso, que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não está falando assim:
Eu gostaria muito que lá na minha corrida final, vocês estivessem lá. Quem sabe a igreja de Filipos estará lá quando eu receber a tão sonhada coroa da vitória. Ele não está falando isso, ele está falando: eu estou convencido, eu tenho convicção, eu tenho certeza do que eu estou falando, que aquele que começou a boa obra nessa igreja há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando, e é isso que tem que queimar o seu e o meu coração nesta noite. Se você não tem esse convencimento ainda, não há coração com o Espírito Santo, não ouça, coração arrependido: Senhor, eu não tenho esse convencimento, eu não sei se o Senhor começou essa boa obra, porque se o Senhor começou, Ele não é que nem nós que deixa coisas inacabadas para trás. Se Deus começou, Ele é fiel e poderoso para completar a obra que Ele começou. E se Ele começou a boa obra no meu coração e no seu coração, Ele vai completar. Pode vir angústias, pode vir tempestades, pode vir morte, pode vir doença, pode vir o que for, Ele vai completar a obra até o fim. O fim é o dia glorioso que Jesus virá para nos buscar. Que nós nos agarramos nessa promessa, e quando a coisa ficar difícil, elas vão ficar, se lembre: aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe. Pai, irmãos, boa noite. Eu queria meditar com vocês rapidamente no capítulo 55 de Isaías, mas não vai dar para meditar no capítulo todo, então a gente vai focar apenas em 2 versículos. Eu acho que todo ano, até a Nilza falou um pouco disso, e é muito importante, é praticamente decisivo para a vida de um cristão a importância que ele dá para a vida devocional dele. Então, a leitura da Bíblia: mas eu leio tão pouquinho. Mas você lê? Oração: mas eu não oro 5 horas por dia, 2 horas por dia. Eu oro um pouquinho, mas você ora. Você tem um tempinho para Deus? Isso é muito importante. Sem esse tempinho, a gente não cresce. Fica igual ela acabou de falar aqui, aquele parado, que não vai para frente. Baseado nesse texto aí, desculpa, o que eu... Baseado nesse texto de Isaías 55, o que eu desejo para vocês e para mim é que esse ano que vem a gente tenha sede. Tudo começa com sede. Se a gente não tiver sede por Deus e pelas coisas dele, a gente não vai para lugar nenhum. Eu acho que talvez isso, quando a gente se pergunta, né? Por que as gerações passadas oravam tanto? Quando você vai pesquisar, quem tem antepassados cristãos, né? Minha avó orava tanto, minha mãe orava, meu avô lia tanto a Bíblia. Por que essa geração não faz isso? Porque nós não temos sede. É só isso. A gente não tem sede, a gente se contenta em vir para a igreja, talvez uma vez por semana, ou 2 vezes por mês. Em casa a gente não tem, a gente acha que o que a gente ouviu, ou o que a gente recebeu na igreja é o suficiente, então a gente não tem sede, a gente não
tem interesse em crescer. Essa que é a verdade. Então a primeira coisa é ter sede. E quando a gente tem sede, Deus garante: venha a mim e beba. Eu vou dar água quando você tiver sede. Então, o primeiro passo é esse, ter sede. Eu queria pedir para o meu pai ler o versículo 6. Isaías 55. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Quando a gente lê esse versículo, ele é tipo uma advertência, correto? Quando você lê: busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Bom, significa que um dia Ele não vai poder ser achado. Invoque-o enquanto Ele está perto. Vai chegar um dia que Ele não vai estar mais perto. E pensar assim é verdade. Não é errado pensar assim. É bíblico e é correto. Vai chegar uma hora que não vai ter mais essa disponibilidade. E eu não estou falando de perseguição física. Isso tende a acontecer um dia. Eu não posso afirmar com certeza. Mas um dia talvez não seja tão fácil. Mas não significa que o Senhor não pode ser achado. Mesmo em lugares e em países onde o Evangelho é perseguido, isso não significa que o Senhor não pode ser achado ali. A gente vê cristãos buscando e recebendo a resposta do Senhor em situações muito difíceis, que é inacreditável para a gente, mas eles recebem. Mas eu quero que a gente olhe para o outro lado. O versículo diz: busque o Senhor agora, pois é possível achá-lo. Então pense por esse sentido. Cara, é hora de buscar o Senhor, porque Ele pode ser achado. É hora de invocar o Senhor, porque Ele está perto. A gente tem uma tendência, eu não sei de onde veio isso daí, mas a gente acha que Deus, ele se faz difícil. Quando a gente busca Deus, a gente tem a impressão assim: eu decidi agora orar, ler a Bíblia, buscar a presença do Senhor, frequentar os cultos e tal. Eu tenho que andar na linha. E se eu errar, ou se eu cometer algum pecado, então eu volto a estaca zero. E aí, depois de muito tempo andando certinho na linha, quem sabe Deus pensa em me ouvir. Como se Deus tivesse nojo da gente, sabe? E tipo, tá, beleza, agora ele andou na linha, agora eu vou ouvir o que ele quer falar. Mas não é isso que o versículo aqui está dizendo para a gente. E esse pensamento desanima muita gente. Gente perfeita como eu e como você. Então a gente se dispõe a buscar o Senhor, mas fica falando: cara, se eu errar, por exemplo, quantos aqui, e eu já fiz isso, começam um propósito no começo do ano de ler a palavra? Não, eu vou ler a Bíblia. Quando chega em fevereiro, março, parei. Sei lá, ficou muito difícil, uma linguagem muito complicada, não estou entendendo nada. Como é que está a leitura, irmão? Em abril a gente pergunta: eu parei, infelizmente eu parei, e aí já era. Não era. Deus, ele continua perto e disponível para quem quer buscar Ele. Eu queria ler agora o versículo 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Tá bom, só tem. Olha só, isso não é tão simples, então Deus está convidando o ímpio a abandonar os maus caminhos e o pecador que nem pensa em fazer o mal. Puxa vida, isso é um fardo que não dá para fazer. Chega no alcoólatra e fala para ele assim: não beba.
e nem pense mais em beber. Isso vai resolver o problema dele? Não vai ajudar em nada, vai só colocar mais peso aí nas costas dele. Chega num cara ou numa mulher que está preso na imoralidade sexual e fala assim: olha, pare de ver pornografia, nem pense mais nisso, isso não vai ajudar. Então não é o falar para fazer que vai ajudar a pessoa a fazer. Agora o restante do versículo é o que vai ajudar. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É isso que a gente muitas vezes não entende. O nosso Deus, ele é, quando fala que ele é rico em perdoar, significa que ele é rico em perdoar. Ele não é pobre, ele não miguela no perdão dele. Eu vou perdoar um pouquinho só, mas está aqui, a sua cota de perdão é essa. Não, ele é rico em perdoar. E ele é misericordioso de uma maneira que o nosso pensamento não alcança. Então ele tem prazer em perdoar e demonstrar misericórdia. Então se você decidiu buscar a Deus e vacilou ou errou, eu pequei no caminho, de antemão Deus está te falando: eu sou rico em misericórdia, e me busque baseado nisso. Se você buscar a Deus baseado no que você pode fazer, na sua força de vontade, de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja, de não pecar mais, você vai falhar miseravelmente. Ou até você pode ser bem sucedido, mas talvez isso é a pior coisa que pode acontecer com você. Os fariseus do tempo de Jesus eram homens que eram muito disciplinados, e eles conseguiam fazer tudo pela força do braço deles. E eles foram muito condenados por Jesus por isso. Portanto, no ano que vem eu desejo que você tenha sede, e eu também, eu preciso de sede, porque Deus tem muita água para oferecer. Ele não vai deixar a gente sedento, Ele vai oferecer porque Ele tem prazer por isso. Então, em 2026 comece, ou recomece pela 100ª vez, não importa. Mas eu já fiz tanto, e eu sempre falho. Começa de novo, faz de novo, mas dessa vez tenha duas coisas em mente. Ele está disponível e Ele deseja se relacionar com você muito mais do que você deseja se relacionar com Ele. Então, guarde isso. Muito mais do que você acha que você quer buscar a Deus, Deus, Ele tem prazer em se relacionar com você. Ele é mais interessado nisso. Como que eu posso afirmar um negócio desse? Bom, você já olhou para a cruz? Olha o que foi feito na cruz para que o homem pudesse ter um relacionamento com Deus. Você acha que Deus não quer? Olha o que Ele fez, olha o sacrifício que Ele fez. Então, parte dele. Então, tenha isso em mente, o seu Deus, Ele quer se relacionar com você. Ele não tem nojinho de você, Ele não está pensando que você, Ele não te tolera, Ele te ama. Você não precisa resolver seus pecados antes. Tem muita gente que infelizmente é enganado pelo diabo com isso. Mas eu sou tão pecador, mas eu faço demais. Você não precisa resolver antes. O seu Deus é misericordioso, Ele é rico em perdoar, e Ele já fez de novo. Como que eu sei que Deus me aceita ser um pecador? Olhe para a cruz, olha o que Ele fez na cruz. Ele morreu por pecadores. Ele não morreu por gente perfeita, Ele morreu por gente imperfeita. Graças a Deus por isso, né? Nós temos uma chance. Então vamos de novo pegar esse ano para começar ou recomeçar o relacionamento com Deus. Sei que for ao passo de formiguinha,
Eu vou ler 2 versículos por dia. Faça isso e deixe Deus te maravilhar. O que Ele vai fazer com uma leitura da Bíblia e com 1 minutinho de oração? Eu acho que você vai se apaixonar. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu acho que nós não combinamos, mas todas as palavras até agora têm sido de incentivo para o crescimento na vida espiritual. E o que eu preparei também está nessa linha. Não construa sua casa sobre a areia. Antes de nós meditarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você poderia me dizer a data do seu nascimento? Todos podem, né? Está aí na cabeça fresquinho, né? Você poderia me dizer a data do seu falecimento? Não. A data do nascimento eu posso, tá? Decora, Bel. Do meu, da minha esposa, dos meus filhos, dos nossos amigos. Mas a data do meu falecimento eu não posso. Mas toda vez que você vai no cemitério, você vê uma plaquetinha lá, não vê? 1900 e tralalá, a 1900 e tralalá. Todos têm. E quando você olha para aquilo, você reflete, em breve, a minha data estará ali. Só tem uma geração, a geração do arrebatamento, que a data não vai estar lá, não morreram. Mas essa é a única exceção. Sem essa exceção, todos nós que não passarmos por essa transformação e esse arrebatamento, inevitavelmente vai ter da 1981 a, ainda não sei. Talvez o Daniel, a Ana e os mais novos aqui vão falar, o Abel viveu tantos anos, a Neuza tantos, o pastor Edivil tantos. A grande questão é, tudo nós não recebemos por graça? Tudo não é graça do Senhor? O que você vai fazer com esse tempo? Do seu nascimento ao seu falecimento, o que você vai fazer? Então, a palavra que eu vou ler é Jesus dizendo para os seus discípulos o resumo de tudo que ele ensinou no seu sermão, chamado Sermão do Monte. Está lá em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Se você já teve a oportunidade, nós tivemos a oportunidade aqui nessa igreja de estudar o Sermão do Monte, você já leu o Sermão do Monte. Então, depois de tudo aquilo que Jesus diz, ele chega à conclusão de que aqueles discípulos que estavam ouvindo, agora eles vão sair dali, e ele não sabe quanto tempo de vida, ou melhor, Jesus sabe, mas eles não sabiam quanto tempo de vida ainda restava a cada um deles. A grande diferença é que, se eles continuassem ouvindo o que Jesus disse, mas jamais colocassem em prática, eles automaticamente seriam os ouvintes insensatos. O que é um ouvinte insensato? Uma pessoa que ouve, conhece, mas não está disposto a colocar nada em prática. Mas se eles ouvissem aquelas palavras e as praticassem, eles seriam como o ouvinte prudente. Eu não sei se você já participou de construção, mas o Anísio está aqui, ele é especialista nisso, né, Anísio? Quando você vai construir uma casa, qual é a parte mais importante da casa? O alicerce.
Por quê? Porque tudo que você fizer vai estar baseado ali. Ali é o fundamento, ali é a fundação. Qualquer coisa que você colocar nessa casa, por mais bonita, elegante, chique que seja, com uma fundação fraca, ela não vai se sustentar. Porém, tem uma coisa aparentemente desanimadora na fundação. Quem construiu sabe que você investe muito dinheiro no alicerce. Às vezes é gasto, é muito tempo investido, e quando vem o aterro e nivela, todo mundo olha, nossa, não tem nada ainda. E depois que as casas são construídas, ninguém vê o alicerce. Não é algo que você pode mostrar como uma fachada, como uma pintura, como uma decoração. É algo que fica escondido. E aqui nós já temos algumas lições. Construir os fundamentos da casa sobre a rocha dá trabalho, gera maior gasto e fica oculto aos olhos de todos. Mas é extremamente importante. Ninguém vê, ou pelo menos ninguém percebe. E se você pensar assim, principalmente para os nossos dias, onde as pessoas amam status, amam ser vistos, ser valorizados pelas coisas que fazem. Uma vez que Jesus está comparando a nossa vida à casa, uma construção rápida talvez você não gaste muito. Construir na areia talvez não vai, exigir tanto trabalho árduo de você. Talvez não vai exigir tantos recursos com materiais, com mão de obra. E aparentemente a sua vida e a vida daquele que construiu a sua casa sobre a rocha não terão diferença alguma vistas ao olho nu. Acima da terra, meu irmão, está tudo lindo. Mas quando que as coisas mudam? Quando que você vai perceber, devia ter construído o alicerce na rocha? Quando é que as coisas são percebidas? Bom, o que Jesus contou na pequena parábola ou comparação que ele fez, é justamente nos momentos de dificuldades, tribulações. Ele fala que a chuva, transbordaram os rios e os ventos fortes, veio para as duas. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. É só nesse momento, meus irmãos, que você vai perceber a diferença da vida de cada um. Talvez a história já tenha mostrado para você quantas pessoas que você conhecem, que eram crentes, tementes a Deus, mas que um abalo, uma tempestade na sua vida os tirou, e hoje eles não querem mais saber de igreja. Talvez foi a morte de um ente querido. Talvez foi uma decepção com o ministério da igreja local. Talvez foi, uma palavra dura de alguém que quis ofender ou inadvertidamente não queria, mas aconteceu a ofensa. São tantos os motivos e tem tantas pessoas fora da igreja, e se você avaliar, foi alguma tribulação, algum vento, alguma dificuldade. E Jesus, ele não está enganando os seus discípulos, elas virão. A única coisa na realidade que você pode ter certeza é que a sua vida não vai ser a mesma. Se você está passando por dificuldades hoje, vai vir tempos de alegria. Se você está vivendo tempos de alegria hoje, vai ter tempos de dificuldade. Sabendo disso, você deve investir todos os seus esforços, seus recursos, para construir a sua casa sobre a rocha. E isso é no secreto, ninguém vê. O investimento que ninguém vê. As horas de estudo que o Doni falou, as leituras bíblicas, provavelmente as pessoas não vão ver. O tempo que você vai passar em oração, em meditação, em leitura de bons livros, talvez muitas pessoas não vão ver. Mas sabe o que está acontecendo? Você está cavando. Não, eu quero achar. É isso que Jesus está falando. Tudo que eu estou dizendo para vocês não fará diferença alguma na vida de vocês. Assim como não tem feito diferença alguma na vida de milhões de cristãos professos, mas que nunca estão construindo a sua casa sobre a rocha. Passa ano,
vem ano, passa ano, vem ano, e ele não está. E quando vir um vendaval, uma tempestade, uma grande dificuldade para essa vida, para essa família, Jesus ele já profetizou, vai ser grande a sua queda. Sabe por quê? Não tinha um alicerce construído na rocha. E o que é rocha? As palavras que saem da boca de Jesus. Aí tem uma coisa que a gente deve perceber. O que Jesus está falando é que a sua palavra ia perdurar. A sua palavra vai perdurar, as pessoas vão ouvir, os cristãos vão ouvir, mas dentre de todos esses que ouvirem a sua palavra, será dois grupos. Aqueles que vão perseverar em praticar, colocar na sua vida, por mais difícil que seja. Os cristãos estão em progresso, tem coisas que nós não conseguimos obedecer hoje, que no ano que vem nós conseguiremos. Mas você não abandonou isso. Já viu conselhos de cristãos, quando algumas partes do Sermão do Monte são difíceis para a gente? Mas isso aí ninguém faz. Já ouviram isso não? Não, mas isso aí não dá para fazer. Muita gente, sabe o que está acontecendo? Você está contradizendo o que Jesus disse? Você está querendo torcer as palavras de Cristo? Você pode dizer assim: não, é difícil mesmo, mas é a verdade, e eu estou me esforçando para isso, e Jesus sabe o quanto eu estou, mas eu quero progredir. É diferente, você não abandonou. E meus irmãos, tem tanta gente no meio da igreja que quer ser um pregador melhor do que Jesus. Tem tanta gente que acha que o Sermão do Monte é uma palavra difícil de entender, ou simples demais, eu queria algo mais. Não, o Sermão do Monte é Deus dizendo o estilo de vida que os meus discípulos devem se esforçar para me obedecer. Sozinho é óbvio que nós não conseguimos, e nós não vamos ganhar a salvação por obedecê-lo, mas pela graça de Cristo, pelo Espírito Santo, pelo poder que vem do alto, Ele nos dará força para progredir e sermos discípulos seus, conhecendo a verdade e praticando a verdade. Tem mais uma coisa interessante nisso. Tudo que você faz, todas as suas práticas diárias, vêm de pensamentos seus ou dos outros. Esses outros podem ser um amigo, um parente, um amigo, um bom escritor, um livro. E quando você dá ouvido a essas pessoas ou a um grande autor, a pergunta é fundamental, a seguinte: o que esse cara está dizendo está de acordo com o que Jesus disse para mim fazer? O que esse pregador, esse pastor, esse teólogo está dizendo está de acordo com o que eu devo fazer? Pois se não estiver de acordo com as palavras de Cristo, sabe o que é? Areia. Se você abraçar, não, mas eu gostei, mesmo que esteja de desacordo com o que Cristo falou, e você começa a praticar isso, você está construindo a sua casa sobre areia. Então é por isso importantíssimo que você conheça o que Jesus disse, conheça o que os apóstolos dizem, conheça o que o Novo Testamento ensina para a igreja, porque quando você ouvir um argumento que não condiz com Cristo e os apóstolos, você fala: não, praticar isso na minha vida é construir a casa na areia, eu rejeito isso. E por outro lado, toda vez que você ouve uma palavra que vai de encontro à sua necessidade, ao seu coração, uma irmã, um irmão que te ajuda, você não pode pensar que isso é exclusivamente dela. É Cristo vindo até você por meio dessa pessoa. É Jesus vindo te fortalecer, te exortar, te corrigir, te dar ânimo por meio dessa pessoa. E às vezes nós não reconhecemos isso. Já foi cantado aqui: tudo de bom vem dele. Deus continua sendo bom, e Ele usa as pessoas para nos abençoar. O que nós nunca vamos poder confundir é depositar fé exclusivamente nessa pessoa que foi usada por Deus. Eu quero terminar com uma reflexão do Lewis, onde ele diz sobre construir a casa sobre areia, e ele coloca assim: não esqueça, em um primeiro momento é natural para um bebê
mamar o leite de sua mãe sem de fato conhecê-la. Também é igualmente natural para nós reconhecermos a pessoa que nos ajuda sem enxergar Cristo por trás dela. Mas não devemos seguir na condição de bebês. Temos de passar a reconhecer o nosso doador real. Seria loucura não o fazer, porque se não o fizermos, estaremos confiando em seres humanos, e isso vai nos levar para o mau caminho. Por melhores que eles possam ser, estão fadados a cometer erros, e todos eles vão morrer. Temos de ser gratos a todas as pessoas que nos ajudaram. Temos de honrá-las e amá-las, mas nunca, jamais devemos depositar toda a nossa fé em qualquer ser humano, nem que ele seja o melhor e o mais sábio do mundo. Há muitas coisas legais que se pode fazer com a areia, mas não tente construir a sua casa sobre ela. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nesse momento de reflexão, onde você vai fazer um balanço do seu ano de 2025 e projetar algumas metas para o ano de 2026, lembre-se disso. Todos nós estamos construindo a nossa casa. Todos nós recebemos um tempo, pela graça de Deus, para vivermos aqui. Todos nós enfrentaremos tempestades. Mas somente aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, eles vão passar por essa tempestade e a sua casa não vai cair. E como você interpreta isso? Não é que eles não vão morrer, eles vão até morrer de várias coisas, talvez até serem mártires. Mas ele não vai arredar 1 centímetro sequer de abraçar Jesus, das verdades ouvidas, do verdadeiro evangelho. Ele pode até morrer queimado, esfolado, mas ele vai morrer de cabeça erguida. Eu sei em quem eu tenho crido. E a sua vitória será uma casa que vai ser exemplo para outras pessoas que também estarão ouvindo as palavras de Cristo e obedecendo Ele nas decisões diárias da sua vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa te abençoar, que 2026 possa ser um ano de muito progresso na sua vida espiritual, na vida da sua família, dos seus filhos. Não caia na ilusão de achar que esses pecados difíceis que você luta não tem solução. É uma mentira. O Doni já falou aqui. Muitas vezes vocês acreditam em mentiras de Satanás, que fala que você nunca vai conseguir mudar, ou que você tem que mudar tudo para aceitar a Cristo, se batizar. Mentira. Nós estamos construindo a nossa casa. Alguém já foi em construção aqui? Quando você chega na construção, gente, é tanta bagunça. É andame, é massa, é material, está em construção. Não estamos acabados ainda. Em breve estaremos. Então não teremos mais pecados, defeitos, tudo estará terminado. Mas enquanto isso, nós estamos em construção. E a nossa casa está sendo construída sobre as palavras de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Mas eu quero também deixar a minha reflexão com vocês essa noite. E eu li o Evangelho de João no capítulo 15, no início do culto. E ali são palavras de Jesus. E para entender o contexto, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa. Para um objetivo, para que produza ainda mais frutos. E aqui tem uma palavra de consolo. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. E o Abel falou, o Doni falou, Satanás tem enganado muitas pessoas, mas vocês já estão limpos pela palavra de Jesus que vocês têm recebido. Mas agora falta uma coisa: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui na parte final do versículo 5, está o tema da nossa meditação. Jesus dizendo: porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Em outras versões, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então eu quero encorajar você a enfrentar o novo ano, sabendo que se você estiver com Jesus, e se Jesus estiver com você, não importa o desafio, não importa a dificuldade, não importam as lutas que vão se abater, que vão se colocar diante de você. Se você estiver com Jesus, a certeza, a garantia, a confiança é plena. Porém, se nós tentarmos construir fora dos ensinos de Jesus, se nós acreditarmos nas mentiras de Satanás, e se nós não crermos que há uma promessa de Deus, de que Ele está nos aperfeiçoando, estaremos fadados ao insucesso, ao fracasso. E eu quero aqui dizer uma coisa: o Abel falou em tempo, eu já fiquei preocupado, porque tempo a Neuza também citou, mas como eu disse, Deus quer falar sobre isso. Nessa época do ano, é inevitável nós não pensarmos no tempo. O tempo que está passando. Eu olho para as crianças, faz 1 ano que vocês foram embora? Ou 2? Foi em janeiro do ano passado, né? Vai fazer 1 ano. Tenho certeza que você viu coisas diferentes aqui. O tempo está passando. O tempo que passou. E quando nós olhamos para trás, nós podemos nos alegrar com aquilo que passou, e podemos de certa forma nos entristecer com aquilo que passou. Mas há um tempo muito importante, que é o tempo que está por vir, é o tempo que está pela frente. E alguém disse sobre o tempo, que o tempo é um senhor severo, que nenhum ser humano pode controlar o tempo, somente Deus tem controle sobre o tempo. Ninguém mais pode, ninguém mais tem poder para controlar o tempo. Nós, seres humanos, a Neuza citou aqui, nós vivemos num contexto, nós vivemos disciplinados pelo tempo através de uma coisa chamada relógio. O relógio passa, cada tic-tac do relógio, cada giro do ponteiro está nos mostrando que o tempo está passando. E todos os seres humanos, em todos os lugares do mundo, se existisse um lugar do mundo, às vezes até lá num rincão, lá no interior, no meio do mato, no campo, né? Em algum lugar, você pode achar que o tempo está passando mais devagar, porque não tem aquela loucura, não tem o relógio, não tem as coisas acontecendo. Mas não existe um lugar no mundo onde o tempo não está subordinado ao relógio, a esta máquina, a esta arma chamada relógio. E nós, repito, em qualquer cultura, em qualquer circunstância, não importa se você é uma pessoa simples, se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa culta, se você é uma pessoa poderosa, o tempo está passando para todos nós. É verdade que alguns gostariam de controlar esse tempo. Lembra que eu falei para vocês aqui, nos sermões passados aí, agora no final do ano, que eu queria chegar ao final desse ano pesando menos 7 quilos? E na verdade eu cheguei com 3 a mais do que a minha meta, ou seja, com 10 quilos. E aí pense comigo sobre essa questão do tempo. Eu imagino que com 3 meses e algum esforço eu consigo perder esses 10 quilos. Agora a pergunta é, a minha meta era 2025, falta 4 dias. Será que eu consigo negociar com o tempo e ele esperar 3 meses para eu perder esses 10 quilos? É óbvio que não. 3 meses é muito tempo. Mas se a gente falasse em dias, se a gente falasse em horas, digamos 8h30, 15 para as 9, digamos que eu tivesse um voo saindo de São Paulo às 11 horas da noite, mas eu estou aqui ainda, 15 para as 9. Será que eu consigo negociar com esse Cronos
2 horas ou 3, não precisa ser meses, horas, para eu chegar no aeroporto em tempo de embarcar? Não. Mas eu estou no aeroporto, eu só preciso de 10 minutos para chegar no meu portão de embarque. Eu não estou falando a companhia aérea negociar, porque isso talvez seja até possível, né? Você chegar lá, contar uma história, se você tem uma carteirada para dar, o voo te espera. Eu estou falando do tempo. O tempo para o seu edivio chegar no portão e embarcar. Isso não acontece. Nem meses, nem dias, nem horas e nem em segundos. A menor fração que nós conhecemos de tempo é o segundo, milésimos de segundo. Mas é quase imperceptível. Mas é exatamente nos segundos é que o futuro está sendo construído. Num segundo, alguém é campeão. Para falar em velocidade, em Fórmula 1, por exemplo, um basquete. Então, num segundo, alguém se tornou campeão e alguém se tornou o vice-campeão. Alguém foi o primeiro e alguém se tornou o segundo. Num segundo, nasce uma criança e começa uma vida. Num segundo, um coração para de bater, como Abel falou, e uma vida se encerra. São nos segundos. Então, a nossa reflexão nessa noite, quando nós pensamos no tempo que nós temos pela frente, no tempo que nós já vivemos, nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas na face da terra. Há tempo inclusive para morrer. E é por isso que a palavra de Deus, pelo menos 2 conselhos que me ressaltam sobre a questão do tempo. Um é de Moisés no Salmo 90, quando ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, para que alcancemos sabedoria. Aquilo que o Abel falou. Aonde eu vou construir, aonde eu vou investir, aonde eu vou colocar as minhas fichas. Eu preciso de discernimento. Eu preciso saber que o meu tempo de vida é limitado. Eu não quero ferir o coração do Rogério e da Neuza, mas ela me disse lá no velório sexta-feira, o médico havia previsto alta para Alice. Mas algum tempo depois, algo aconteceu que os médicos não puderam controlar, que os médicos não conseguiram descobrir, e ela partiu. Então é disso que eu estou falando. Aquilo que está sobre o nosso controle, aquilo que nós podemos decidir, é agora. E por isso, somando tudo que foi dito aqui, não nos resta outra coisa, senão nos apegarmos a Jesus. Há algum tempo, eu carrego no meu carro um slogan que diz: sem Jesus, sem chance. Há mais de 20 anos, esse carro tem mais de 10, eu acho que dos outros que eu tive, há mais de 20 anos eu coloco essa frase. E algumas pessoas já me interpelaram no trânsito a respeito desta frase, concordando. E é um fato. Alguém disse aqui, a palavra de Deus diz, é uma verdade: os tempos vão ficar mais difíceis, os desafios vão ficar mais difíceis. E se nós não tivermos Jesus ao nosso lado, nós não teremos chance. 25 está acabando. Eu não sei como foi esse ano para você. Eu não sei se foi um ano de bênção, se foi um ano de dificuldades, como a Abel falou. Se foi bênção, se prepara que pode vir luta aí. Se foi luta, creia que as bênçãos estão chegando aí, é o ciclo. Mas não é incomum. Por que todo mundo trouxe uma palavra na mesma direção? Motivação. Você precisa acordar, você precisa se mover, porque nós precisamos reconhecer que nós estamos num ritmo muito lento. Nós não estamos aproveitando o tempo que nós temos. Nós não estamos sabendo aproveitar o tempo que nós temos. Muitos não estão sabendo construir sobre o alicerce, sobre o fundamento correto. E aí vai ser a mesma coisa sempre. Muitos cristãos que estão dentro das igrejas, muitos cristãos que frequentam cultos, muitos cristãos que fazem parte de ministérios na igreja, eles falham em algumas coisas básicas. E todo mundo falou. E por que todo mundo falou? É porque é verdade. A leitura,
o estudo, a meditação na palavra de Deus não é mais um prazer, pelo contrário, se transformou numa tarefa penosa. Você sabe o que é uma tarefa penosa? É aquela que você pensa 10 vezes. Sei lá, vou pegar o Amos aqui. Fazer a turma às 5 horas da manhã, com frio de 4 graus. É penoso. Tem que levantar às 3, tem que ir para o ponto, tem que abastecer, tem que passar frio. É penoso. Se você pudesse, você não faria. Tem muito crente vivendo a sua vida cristã em relação à palavra de Deus dessa forma. Eu sei que é importante. Eu sei que é ali que está a direção, é ali que está o alimento, é ali que está a luz para o meu caminho, mas está difícil. Segundo, para muitas pessoas a oração diária, a oração secreta, alicerce, aquele que ninguém vê, aquele que só Deus vê. A oração como um hábito de vida. A oração não pode ser algo ocasional. Quarta-feira, aliás eu convido você, quarta-feira haverá oração. Estou de férias, não vou trabalhar, vou aproveitar para ir na oração. Não é um evento. A oração é algo que tem que estar presente. É algo que tem que ser prática da nossa vida. Mas infelizmente, na vida de muitas pessoas que estão vivendo mal espiritualmente falando, a oração é apenas uma obrigação cansativa. Aí o Doni falou sobre a leitura, eu falo sobre a oração. Eu comecei o ano com o propósito de oração, de me levantar pela madrugada, de me levantar um pouquinho mais cedo, de não ir dormir sem falar com Deus, sem dobrar meus joelhos, sem orar, sem agradecer, sem apresentar minha família, sem apresentar a obra de Deus. Era um plano, era um projeto. Mas com o passar do tempo, a oração se tornou uma obrigação cansativa. Se eu pudesse, eu não faria. E aliás, muitas vezes, essa oração por obrigação, ela nem é aproveitável. Porque o seu coração está longe, a sua vontade está longe, o seu desejo está longe. E quando Jesus fala aqui que sem mim nada vocês podem fazer, ele está falando de relacionamento, relacionamento próximo, relacionamento pessoal, relacionamento verdadeiro. E aí você já sabe que onde tem um relacionamento tem que haver diálogo. E a oração é o diálogo com Deus. Terceiro, muitas pessoas que estão vivendo mal espiritualmente, é porque eles abandonaram a comunhão dos irmãos. O Doni falou aqui, crentes que frequentam o culto de vez em quando. Crentes que eu como pastor tenho dificuldade para dizer, é um membro da nossa igreja. Porque é difícil você ver ele no culto, é difícil você ver ele na igreja. É difícil você ver ele envolvido na comunhão do corpo de Cristo. É difícil você ver ele sentado à mesa da ceia, quando nós estamos reunidos no corpo de Cristo para celebrar a ceia do Senhor. A comunhão do corpo, a mesa da ceia do Senhor. Se sentir parte do corpo de Cristo é importante. Não apenas a comunhão da igreja, mas se sentir parte do corpo de Cristo, porque nós somos. Infelizmente, para esse tipo de cristão, isso já se tornou um elemento, eu já ouvi isso de uma pessoa, um elemento dispensável. Pastor, mas eu vou na igreja, as pessoas só ficam olhando para mim, as pessoas só ficam me criticando, porque se eu for na igreja as pessoas vão falar, se eu for na igreja as pessoas vão dizer, se eu for na igreja as pessoas vão me olhar. Então ele se afastou do corpo, ele se afastou da mesa, ele se afastou de Cristo. E isto é sintoma de alguém que está espiritualmente muito doente, espiritualmente num estado muito grave. E nós precisamos acordar para isso. Por quê? Viver longe da palavra, viver longe da oração, viver longe da comunhão, não nos capacita, muito pelo contrário, nos desqualifica para um testemunho de cristão. Quando eu não oro, quando eu não leio a palavra, quando eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo, que testemunho eu estou dando? Que testemunho eu posso dar? Se alguém te parar amanhã na rua e te pedir uma oração, porque ela está perturbado, porque ele está se sentindo oprimido, ou uma opressão maligna, tem muito crente que é capaz de correr. Ou como já aconteceu, vou ligar para o meu pastor agora, eu vou pedir para ele vir aqui agora, orar por você. Mas ele não se atreve a colocar as mãos sobre uma pessoa e orar por ela. Então, meus queridos, se nós desejamos prosperidade, se nós desejamos um ano abençoado, se nós realmente desejamos ser produtivos, como esse texto de João 15, nós precisamos
eu vou usar uma expressão aqui mais moderna, ir fundo em Jesus. Nós precisamos realmente nos aproximar mais de Jesus. Nós precisamos estar muito mais próximos de Jesus do que nós estamos, do que foi talvez o nosso ano de 25 ou de 24. E o que significa dedicar-se mais a Jesus? É dedicar-se mais a Jesus. Porque tem gente que se dedica muito ao trabalho, muito preocupado em ganhar dinheiro. É legítimo, mas peça direção a Deus. Talvez todas as suas obras, as suas horas penosas de trabalho, árduo, fora de hora, fim de semana, domingo, feriado, para sustentar a sua família ou para conseguir algo que você acha justo, talvez faltando a bênção de Deus, isso não esteja atingindo os seus objetivos. E se você pedir para Deus, Deus, eu quero estar na tua casa. Senhor, eu quero frequentar a escola bíblica dominical. Senhor, eu quero estar nos cultos à noite. Deus pode abrir e abençoar as portas para você, de forma que você vai se sentir abençoadíssimo, abençoadíssimo. É lógico, eu sei que aqueles que trabalham, aqueles que estudam, mas eu falo que quando o trabalho vira, não só o trabalho, a diversão, qualquer outra coisa vira um motivo para justificar. Não fui porque eu trabalho. Mas no domingo de manhã tem oração. Você estuda na semana? Ok, domingo de manhã tem oração. A igreja faz isso para te ajudar. Então, se nós queremos realmente ser esta bênção, e nós não podemos sê-la se nós estivermos longe de Jesus. É o que o texto diz: se a nossa vida está ligada nele, nós somos saudáveis. Se nós estamos ligados a Cristo, nós somos produtivos. Se nós estamos ligados de fato com Cristo, nós somos mais corajosos. Nós somos mais audaciosos naquilo que Deus quer de nós, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu estou falando de trabalho, estou falando de lazer, estou falando de estudo, de tudo mais, de família e assim por diante. Porque se nós estamos nele, as nossas raízes crescem, as nossas raízes têm profundidade, e nós nos tornamos esses ramos frutíferos que o Senhor está falando. Pastor, o que eu faço então? O que eu faço para ter um ano diferente? O que eu faço para ter essa mudança de vida? Não tem outro caminho. Ame a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Deseje a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Começando. Lendo um versículo por dia, um capítulo por dia. Fazendo uma aplicação. Aprenda a amar a palavra de Deus. Segundo, desfrute do privilégio de falar com Deus. Não abra mão da oração. Ainda que seja para dizer: Senhor, eu não sei o que eu faço. Senhor, eu não consigo orar, me ensina a orar. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu não posso passar mais um dia, eu não quero passar esse dia sem falar com o Senhor. Não abra mão da oração. Reacenda a chama, o valor, o desejo de fazer parte do corpo de Cristo. Infelizmente tem muitas pessoas hoje que procuram as grandes igrejas, aquelas que ele entra, escolhe um lugar, assiste o culto, termina o culto, ele vai embora, ele não cumprimenta ninguém, ninguém conhece ele, ninguém faz questão de conhecer, ele faz questão de ser uma pessoa incógnita, uma pessoa desconhecida. Mas nós precisamos nos sentir parte do corpo de Cristo, desfrutar da alegria de pertencer ao corpo de Cristo, sentarmos-nos novamente com prazer diante da mesa da ceia, que é a mesa da comunhão, que é o símbolo da nossa redenção em Cristo. Que nós possamos desejar, não apenas trabalhar, não apenas frutificar, mas adorar e servir em comunidade. Nós não somos independentes. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Você pode cantar maravilhosamente bem, você pode orar muito na sua casa, você pode ler muito, mas se você não pratica isso em comunidade, se você não está fazendo parte do culto, das reuniões, do corpo de Cristo, isso será talvez útil apenas para você, mas não para a comunidade. Então eu quero convidar você a olhar para o passado com gratidão. Nós precisamos agradecer a Deus. Pelos pecados, não, mas pelas experiências. Foi dito aqui, agradeça a Deus por cada dia vivido, mesmo os dias mais difíceis. Às vezes eu prego aqui um dia desse. Agradeça pelas provações, mesmo aquelas mais amargas, mesmo aqueles momentos mais difíceis. Agradeça cada experiência, cada aprendizado.
Lembre-se das orações respondidas. Talvez você esteja esperando uma resposta de oração e a sua fé está sendo abalada, mas você se esquece que Deus já respondeu outras orações na sua vida. Agradeça pelas orações respondidas. Agradeça pelas tentações vencidas. Agradeça pela sua família. Seja grato pela sua família. A Vitória falou disso aqui. Seja grato pelo seu cônjuge. Seja grato pelos seus pais. Seja grato pelos seus filhos. Agradeça a Deus por você ter uma igreja que você pôde congregar, que você pôde caminhar junto, que você pôde vir ser ministrado pela palavra de Deus, em que você pode oferecer os seus talentos, o seu tempo, participando de algum ministério, fazendo algo para Deus. Olhe para trás com gratidão. Olhe para o presente, olhe para o hoje com sabedoria. A palavra de Deus diz: de todas as coisas que guardes, de todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede todas as saídas, todas as escolhas. A sua vida flui daquilo que está no seu coração. Então, olhe com sabedoria hoje, guarde o seu coração todos os dias. Reconheça as suas fraquezas. A Neuza falou aqui, nós somos fracos, nós falhamos. E eu preciso pedir perdão para vocês sobre isso. Repare as brechas. Nós sabemos aonde as brechas existem. Cuidado com as suas escolhas. Estabeleça prioridades. Isso é coisa que você tem que fazer agora, no presente. Selecione muito bem as suas amizades, as pessoas em quem você confia. E olhe para o amanhã. Essa é a mais fácil. Apenas com fé. Porque Deus já está lá. Por maior e por mais diversas que sejam as nossas provações. E eu corroboro com o que a Neuza disse. E elas virão. Se nós estivermos com Cristo, todas elas serão vencidas em nome de Jesus. Mas eu garanto uma coisa para você: sem Jesus não dá. Sem Jesus nós não vamos conseguir.